Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós damos início ontem a nossas reflexões na carta de Paulo aos Efésios. Fizemos ontem a introdução e hoje então nós vamos começar a nossa meditação capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós vamos devagar para que a gente possa compreender essas riquezas que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos aqui, nestes primeiros versículos, a posição do crente em Cristo. Nós temos a saudação dos versículos 1 e 2 que diz assim: aqui nós vemos que Paulo, o significado do nome dele é pequeno, embora esse nome talvez fosse adequado para descrever apenas o seu aspecto físico, porque a sua influência espiritual foi enorme. Ele se apresenta aqui como o apóstolo de Cristo. Isso significa que ele então foi designado pelo próprio Cristo ressurreto para cumprir uma missão muito especial. Essa missão era pregar o evangelho aos gentios e ensinar a grande verdade acerca da igreja. Visto então que esta carta aos Efésios tem como tema a igreja, e visto que a verdade acerca dela foi revelada aos apóstolos e também profetas, Paulo então tem razão de se apresentar como apóstolo. Não foi por orgulho que ele fez isso, mas como uma forma dele esclarecer que ele tinha autoridade para falar sobre o assunto. A sua fonte de autoridade é expressa nas palavras por vontade de Deus. Não foi Paulo que escolheu esse ofício. Também ele não foi investido nessa função por homem nenhum. Tratava-se de um chamado divino do princípio ao fim. Se você quer saber mais, leia Gálatas capítulo 1, versículo 1. Esta carta aqui, ela é endereçada aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, como diz o versículo 2. Quem são os santos? Santos são as pessoas que foram separadas do mundo por Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte é uma separação, tirada de uma condição para outra. Então, santos são as pessoas que foram separadas do mundo por Deus. É um nome, então, que se aplica no Novo Testamento a todos os crentes, os nascidos de novo. Basicamente, a palavra se refere à posição do crente em Cristo Jesus. Mais do que ao que ele é em si mesmo. Em Cristo, todos os crentes são santos, mesmo que quando não se comportam de maneira santa. Por exemplo, Paulo, ele chama os crentes de Corinto de santos, lá em 1 Coríntios 1:2. Porém, pelo que há nessa carta aos Coríntios, fica evidente que a vida deles não era tão santa. Entretanto, a vontade de Deus é que a vida prática do todo crente seja condizente com a sua posição, ou seja, santo, separado. Os santos devem ter o quê? Uma vida santa.
Aí ele fala também aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A palavra fiéis significa aqueles que creem, sendo, portanto, então uma descrição dos crentes verdadeiros. Não basta ser crente, nós temos que ser cristãos verdadeiros, ou seja, fiéis. É verdade que os crentes também devem ser fiéis no sentido da sua fidedignidade, ou seja, eles devem ser merecedores de confiança. Porém, aqui a ideia principal é que são pessoas que aceitam Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. 2 dos manuscritos mais antigos omitem as palavras em Éfeso, embora elas estejam presentes na maioria dos demais. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia consideram essa epístola uma carta circular, ou seja, escrita para ser lida em congregações espalhadas por vários lugares, dos quais Éfeso era o mais importante. Felizmente, essa questão não afeta em nada a autenticidade ou valor dessa carta. No versículo 2, nós vemos a saudação de Paulo, então, a esses santos separados. Cada palavra aqui, ela é carregada de um significado espiritual, diferente das saudações vazias de hoje. O que nós precisamos entender é que a nossa vida é espiritual. Então, tudo na nossa vida tem um significado espiritual. Graça, como a gente sabe, é a ajuda divina para a vida diária. Os leitores aqui da carta haviam sido salvos pela graça de Deus, diz Paulo, seu favor imerecido para com aqueles que estavam perdidos. Porém, agora, eles estavam precisando da força vinda de Deus para poder enfrentar os problemas, as provações e as tristezas da vida. Isto é o que o apóstolo Paulo, então, lhes deseja nessa saudação. Paz. O que ele está pedindo? Descreve, então, aqui um espírito tranquilo em todas as circunstâncias que são transitórias na nossa vida. Os santos experimentam paz com Deus quando foram convertidos, porém careciam da paz de Deus no dia a dia. Isto é repouso, ou seja, é calmo, é seguro que, independente das circunstâncias, o resultado do hábito de nós levarmos tudo a Deus em oração nos traga paz que excede a todo o entendimento. Vale a pena notar que, em primeiro lugar, vem a graça. Paulo pede primeiro a graça e depois a paz. A ordem é sempre essa. Só depois que a graça trata do problema do pecado é que se pode haver paz. E é somente através da força imerecida que Deus dá diariamente que o crente experimenta paz. Perfeita paz em todas as áreas da sua vida. Graça, charis, era uma palavra característica grega, né? Já a palavra hebraica para paz, como nós conhecemos, é shalom. Era usada pelos judeus em suas saudações. Então, juntando as duas, temos o evangelho em miniatura dado ao mundo. Então, unindo-as, temos também a verdade da igreja do Novo Testamento, que Paulo expõe, então, aqui na carta aos Efésios, que tanto os judeus como os gentios formam um só corpo em Cristo. Graça e paz, que vem da onde? De Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele não hesitou em colocar o Senhor Jesus no mesmo pé de igualdade com Deus. Pai, ele honrou o Filho da mesma forma que honrou o Pai, e todo crente também deve fazer o mesmo. Então, quando nós observamos a maravilha dessa combinação graça e paz de Deus nosso Pai, o termo Deus, quando tomado isolado, pode dar a impressão de ser um ser infinitamente elevado e de quem não podemos nos aproximar. Por outro lado, quando falamos Pai, nós falamos de alguém que está bem perto e bem acessível a nós. Então, ligando essas duas palavras com o termo nosso, temos a assombrosa verdade de que o alto, o sublime Deus, que habita a eternidade, é também o Pai amoroso que todo aquele que é nascido de novo
pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O título completo do nosso Salvador é Senhor Jesus Cristo. Então, como Senhor, Ele é o nosso mestre, Ele é absoluto. Ele tem toda a autoridade sobre tudo o que somos e tudo o que temos. Como Jesus, Ele também é o nosso Salvador, que nos livrou do pecado. Como Cristo, Ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote rei, que foi divinamente ungido. Quando o ouvido atento pode descobrir em seu nome. Paulo, ele louva a Deus pelas bênçãos da graça. Depois da sua breve saudação, o apóstolo então ergue a voz em um magnífico hino de louvor, atingindo talvez os mais elevados níveis de adoração do Novo Testamento. Aqui, percebe-se que o seu coração transborda de gratidão a Deus pelas bênçãos da graça. Então, nesses versículos, Paulo traça a atividade de Deus na salvação desde a eternidade passada, atravessando o tempo e atingindo a eternidade futura. A graça e o amor de Deus alcança a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. E isso envolve necessariamente, então, o mistério da vontade de Deus. Os crentes judeus e gentios como coparticipantes, então, desta herança gloriosa. Então, ele começa convidando todos os que conhecem a Deus para bendizê-lo, ou seja, alegrar o coração dele por meio do louvor e de uma amorosa adoração. Aquele que é bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em certas ocasiões, Jesus se dirige a Deus chamando-o somente de Deus. Em outras ocasiões, chama de Pai. Bendito também é aquele que abençoa. Nós o bendizemos quando louvamos, e Ele nos abençoa. Ele é que nos alegra, fazendo chover sobre nós as riquezas da sua graça. E foi Ele que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, a partir de amanhã, nós vamos então dar continuidade e nós vamos descobrir então quais são as bênçãos espirituais que estão disponíveis em Cristo Jesus para todo cristão que está posicionado em Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!